Bom, gente, bom dia. Então, estamos hoje na nossa primeira reunião, né, do nosso projeto de pesquisa, que é Conexão de Saberes entre Física e Literatura nas turmas do integrado, né, de primeiro e segundo ano do IFRN Campus Caicó. Então, nesse primeiro encontro de hoje, nós vamos, né, dar uma olhadinha nos objetivos do projeto, né? Vamos conversar um pouco sobre ele, que a proposta do projeto é a construção, né, de oficinas. Bom dia, Renato. De oficinas que envolvam física e literatura. Tá boa, a resolução da imagem? Você está no espaço. Isso mesmo. A qualidade da câmera tá muito boa. Tá parecendo que você está filmando numa câmera, sabe aquelas câmeras mesmo profissional, GoPro? Sim. É que eu tô com esse plano de fundo aqui do espaço, eu tô gostando muito dele. Eu tô usando. É a câmera do meu notebook mesmo, que é um Dell, sabe? Aí, eu acho que a luz deve estar boa também, que eu acendi aqui a luz próxima. Às vezes é o sol da manhã também. Aí a janela está aberta, aqui também está bem iluminado o ambiente. Eu estava até dando uma lida agora antes da reunião em um artigo muito bom que nós iríamos até discutir no GPF na segunda-feira, que é Física e Literatura, construindo a ponte entre as duas culturas. Eu já tinha iniciado a leitura, né, porque eu ia apresentar na segunda, só que não deu certo. Aí eu estava relendo aqui alguns pontos e já lembrando aqui do nosso projeto, né, que a ideia também é justamente essa, que as discussões elas venham a contribuir com a construção, né, do nosso projeto. Eu vou projetar aqui a tela para mostrar. Vocês deram uma lidinha, né? Deram uma olhada já no projeto, no SWAP? Ítalo, eu olhei, mas faz bastante tempo. Faz tempo que eu olhei. Eu não lembro de muitas coisas, não, porque até você me passou, né? O que seria. Tal, só que essa semana eu não tive tempo de dar uma olhada, não. Estava corrigindo uns textos. Muita coisa. Certo. Eu liguei aqui o celular para eu acompanhar também a tela pelo celular. Bom, então, como dito, né, o título do nosso projeto é Conexão de Saberes entre Física e Literatura nas turmas do primeiro e segundo ano, né? De início, estava só na turma de primeiro ano, mas aí eu achei interessante incluir o pessoal do segundo ano também, né? Para essas oficinas. E ao longo desse período inicial, nós vamos fazer esse planejamento, né, dessas oficinas, fazer essa coleta de material e tal. Mas aí eu vou chegar nessa parte. Então, o projeto ele foi submetido, nós tivemos uma pontuação total de 9,5 na avaliação, foi no edital de fluxo contínuo, que aí no edital de fluxo contínuo a gente pode submeter a qualquer momento, né? Só não temos bolsa para os estudantes, né, no edital. Porém, se a gente precisar de algum material que o próprio IF possa disponibilizar, né, através do almoxarifado, acho que a gente pode conseguir esse material para as oficinas, quando a gente tiver com ela planejada. Então, a área geral do projeto que eu submeti era a área multidisciplinar, né? Está vinculada ao nosso grupo de pesquisa, porque para submeter o projeto tem que ter alguma vinculação de grupo de pesquisa. Vou ler bem rápido aqui o resumo, e aí já vou partir para os objetivos e a metodologia, que é o que interessa, basicamente. Aí a gente vai conversar um pouco sobre essa metodologia, né, e já definir aqui algumas funções, que esse primeiro encontro é mais para determinar essas funções, o que cada um mais ou menos vai fazer, sabe? Essa é a ideia. Então, vou ler aqui o resumo. Olha, a física
é a ciência que estuda os fenômenos naturais, sendo também uma disciplina do currículo escolar no ensino básico. A literatura relaciona-se à arte de compor ou escrever trabalhos artísticos, seja em poesia, prosa, teatro e outras formas, né? A literatura e a física habitam o mesmo ambiente cultural, apesar de ter esse olhar, né, de elas serem bem diferentes, né, e fazer essa relação um pouco, ser um pouco complicada. Eu estava até vendo aqui nesse artigo, que ele coloca logo no início isso aqui, ó. Pode parecer estranho minha insistência na tentativa de aproximar a física e a literatura. Duas áreas do conhecimento aparentemente tão distintas e antagônicas que chegam a ser alvo de uma polêmica entre duas culturas. Então, essa aqui é uma citação desse Snow, 1997. Aí ele fica falando aqui de Einstein, dessa relação, mas aí ele começa nesse conflito, né, dessa incongruência em tentar associar ciência e arte, né? E aí ele diz, nesse artigo, por exemplo, ele aborda alguns filósofos, certos escritores que da física clássica e da física contemporânea, né, e a influência que eles tiveram, né, nesse período, em alguns escritos. Mas eu vou continuar aqui lendo o resumo do projeto. Foi só uma relaçãozinha bem rápida que eu quis colocar. Não só a física influencia a literatura, como vice-versa. O objetivo geral, olha, é possibilitar a estruturação e o enriquecimento, né, do processo de ensino-aprendizagem dessas duas disciplinas, através de oficinas de física, por meio da literatura, para os discentes das turmas de primeiro e segundo ano do integrado, né, do campus CAICOM. A gente vai, nesse período de quase 3 meses, nós vamos fazer todo esse planejamento. Então, eu quis deixar até um período longo para a gente não fazer nas pressas, não é? E fazer com mais cuidado e se pensar bem sobre essas oficinas. Então, as oficinas de física, com ênfase no mundo da literatura, ocorrerá com os alunos, né, do integrado, no contraturno, ou durante as aulas dos professores, no caso das minhas aulas, ou da professora Maria José, né, em algum momento, ou em alguma semana, que a gente possa disponibilizar para fazer alguma atividade. De início, seriam as oficinas, mesmo, aí a gente fazia uma seleção desses alunos, porém, se a gente chegar a um novo acordo, né, de pegar alguns momentos das minhas aulas e da professora Maria José para fazer essas intervenções, né, durante o período letivo. Aí, no final, olha, a gente pretende fazer uma documentação desse projeto, né, a ideia é que saia pelo menos algum trabalho para enviar para eventos científicos, né, pode sair até um artigo. Eu já penso até bem mais à frente, né, não sei se é porque eu estou empolgado com o livro que eu publiquei, agora pela editora, né, que eu recebi o livro físico, de repente até saiu um livro desse projeto também, do andamento, de como encaminhar, dessa produção desse material para as oficinas, sabe? E aí esse material, de repente, pode sair até um livro, a gente submete ao edital do IF, né, que todo ano tem esse edital de seleção de livros, e aí se o nosso for selecionado, né, caso a gente faça esse livro mesmo. Mas é um pensamento, assim, bem para frente. Bom, o objetivo geral, basicamente, eu já falei, né, que seria essa possibilidade de estruturação e enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem dessas duas disciplinas, né, por meio das oficinas de física e literatura, nessas turmas do primeiro e do segundo ano. A metodologia aqui que eu coloquei de execução do projeto não está muito extensa, acho que dá para eu dar uma lida, até para vocês absorverem melhor, né, para quem não está com o lembrete da primeira leitura que fez. Que é assim, ó, na primeira fase, realizou-se a revisão bibliográfica, né, direcionando-se acerca dos trabalhos científicos publicados e os projetos na área em questão, livros didáticos, entre outras fontes de pesquisa para estruturar o projeto. A fase seguinte foi de construção, né, esse projeto eu já tinha mais ou menos
ele escrito, eu só dei uma reformulada e adaptada para o campus Caicó. Conversei com a professora Maria José, ela demonstrou bastante interesse, né, até pela nossa relação de afinidade e tal, e aí ela demonstrou interesse em participar, e eu fiquei muito contente com a participação dela, né, com o aceito de participar do projeto, assim como de vocês estudantes, né, primeiramente Renato, que eu conversei, que eu sei que é um tema, assim, que atrai bastante ele, e depois eu achei interessante também incluir Ana Júlia, né, também pelo próprio perfil dela, e eu percebi que ela se enquadrava. Pode acontecer, de repente, da gente incluir um outro aluno ou um outro servidor durante esse período de execução, né, que é de 1 ano, período de execução desse projeto, depois a gente pode pensar em prorrogar. Então, foi feita essa construção, realizando-se com base nas pesquisas, né, da primeira fase. Pretende desenvolver o projeto ora proposto através de oficinas, né, de Física e Literatura, com as turmas do integrado de primeiro e segundo ano. Com relação à avaliação e posterior aprovação de execução do projeto, fica por parte do IF, né, e aí o projeto ele foi rapidamente avaliado, né, inclusive muito bem avaliado. Com a possível aprovação da proposta, a gente entra justamente nessa fase de execução, que nós estamos iniciando agora, né, pela equipe proponente. Eu vou já entrar no plano de metas e atividades lá para mostrar para vocês. Esse plano de metas e atividades a gente pode adaptar ele, entendeu? Pode editar. A gente vai discutir ele daqui a pouco. Então, as oficinas de física com ênfase no mundo da literatura ocorrerá com os alunos, né, do campus Caicó, no contraturno. Serão, inicialmente, né, a proposta de 4 horas aulas semanais dessas oficinas, quando chegar no período de execução, né? Ok. E aí a ideia de enviar, não é, o trabalho para a CECITEX, com o GIC, desse projeto. De repente, até algum artigo para a OLUS, se der para a gente, apesar que a OLUS está demorando muito na avaliação. Bem, aqui nesse plano de metas e atividades é basicamente a parte mais importante da reunião de hoje, que é em relação à definição das funções, né, de cada um aqui dentro do projeto, né, para esse desenvolvimento dessas oficinas. Então, a primeira meta, que é essa meta 1, iniciou, né, dia 1º de março e vai até dia 31 de maio. Então, todo esse período a gente vai estar se reunindo, né, semanalmente. Pode ser nesse horário, como já está definido, né, nas quartas-feiras, e aí seria esse plano de elaboração, né, e organização para a gente fazer. Pensar como vamos planejar essa oficina. E aí, daqui a pouco a gente conversa melhor sobre essa primeira meta. A segunda meta, ela inicia dia 1º de junho e vai até o dia 30, que é o planejamento das oficinas. A gente vai fazer esse plano de organização de material e tal, e aí, nesse momento, a gente vai fazer esse planejamento das oficinas com a turma do integrado, vai ver se vai publicar algum edital para selecionar esses alunos, né? Ou se nós vamos fazer no momento das minhas aulas, ou das aulas da professora Maria José também. Então, isso aqui a gente tem que pensar. Seria nesse período, né? Ítalo. Oi. Aí isso aí já vai ser no ano letivo 2021, né? Nesse caso, porque já vai ser em junho. Já vai ser em outra realidade, né? Nós não sabemos como também, porque ainda não está. Se vai ser presencial, se vai ser remoto, né? A gente ainda está nessa indecisão. É verdade. Né? Eu acredito que possivelmente já vai ser o presencial, né? Eu acho. Não sei. É uma talvez um híbrido positiva. Como é? Talvez híbrido, né? Porque as coisas estão piorando.
sem vacina, né? E sem a vacina, a gente não está, né? Da aula presencial sem o professor estar vacinado é meio perigoso, porque agora está morrendo todo mundo. Agora não está morrendo só os idosos, né? Infelizmente. Situação bem complicada. Mas, pois é, então a gente tenta de repente fazer esse planejamento, né? De repente até com essa palavrinha que você colocou aí, híbrida, que possa ser feito ou tanto no presencial como no remoto. Pensa em um planejamento nesse sentido, né? Eu até tinha conversado com a professora Maria José, né? Disse, professora, vá vendo aí já algum material literário, né? Que a gente possa, a partir desse material, já ir explorando os conceitos físicos, que a ideia basicamente assim que eu pensei, né? Seria, pronto, a gente pega uma poesia de um determinado autor, né, da literatura. Vamos pensar, por exemplo, tem um livro muito bom, que já é uma literatura mais moderna, eu acho, né, mais contemporânea, que é de Clarice Lispector, o livro A Hora da Estrela, sabe? Tem várias passagens no livro que dá para a gente puxar ali alguma relação, né, com a física. E aí, Eu conheço. Você conhece o livro? Desculpa, eu conheço A Hora da Estrela, inclusive já trabalhei com as turmas, mas eu tenho que reler para ver essas relações com a física, né? Até ver com você. Clarice Lispector já é do modernismo, mas não tão moderno assim como né, a literatura contemporânea. Sim. Mas é considerada moderna também, porque ela faz parte do modernismo, né? Da terceira fase e tal. Certo. Porque, por exemplo, ó, a física, nós temos que nós temos a física clássica, né? E essa física contemporânea. A gente poderia também pensar nessa divisão em termos de literatura, né? De uma literatura mais clássica e uma mais contemporânea, né? Porque esses momentos acabaram influenciando, né? Muitas vezes os escritos, dependendo de que escritor a gente tratar, né? Verdade, Ítalo. Pois é. Pronto, mas aí deixa eu só finalizar aqui, mostrar esse plano de metas. Aí, nesse mês de junho, seria todo essa seleção, né? Também a parte de seleção entraria nesse momento. No dia 1º de julho a 31 de outubro, seria justamente a realização das oficinas. Aqui nós teríamos o quê? Julho, agosto, setembro e outubro. 4 meses de oficinas. Poderia ser um dia na semana, né? Um horário na semana para isso. Porque seria um trabalho não muito apressado. Assim, um trabalho de leitura, um trabalho de discussão, um trabalho de repente, ele ter que construir algum material também, né? Alguma atividade que o aluno ele possa construir, de repente, a algum experimento que esteja relacionado com aquela discussão do texto. Por isso que eu deixei esse momento aqui inicial de 3 meses, que acaba sendo quase 4, né, de planejamento, para que fique tudo bem delimitado, né, bem planejado, encontro por encontro que vai ser feito, sabe? Mas aí primeiro a gente vai ter que discutir se faremos em forma de oficinas mesmo, semanalmente, ou nos momentos das aulas, né? Mas aí, se for nos momentos das aulas, eu penso que já vai tomar muito tempo, né, professora? Talvez. Eu acho que talvez, assim, mesmo que não fosse um tempo tão extenso, né, mas um tempo destinado só para o projeto, por exemplo, né? Porque já fica né? Aqui e acolá, talvez usar para quem participar também, né? porque
principalmente nesse momento remoto, os alunos são bem sobrecarregados, né, nesse sentido aí. Mas se a gente, de repente, escolher... Vixe, estão gritando ali. De repente, escolher umas obras interessantes, né, para relacionar com literatura e física, que isso a gente tem que pesquisar, né? Essa Hora da Estrela, eu sei que tem várias passagens, porque foi um livro que me marcou muito quando eu estava estudando o ensino médio, né, e aí estudando para o vestibular. Eu trabalhei com um professor de literatura, eu não sei se você conhece ele, Maria José, que é Josivan. E ele ensinava as obras literárias que eram indicadas para o vestibular da UFRN, sabe? Ele fazia a encenação, parte teatral, sabe? E aí eu trabalhava com ele nisso. Aí no ano que teve a Hora da Estrela, eu peguei um personagem que foi o Rodrigo SM, que é o narrador personagem do livro. Rodrigo S.M., né, que é aquele um narrador personagem. Né? E aí eu tive que decorar o livro quase todo para fazer essa encenação desse personagem, sabe? E aí eu lembro que o início do livro começa até assim, ó. Ele começa questionando a origem do universo, a autora, né, Clarice? Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. É verdade, é assim. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve não sei o quê. Mas sei que o universo jamais começou. É tanto que eu nunca esqueci. Então, ela começa questionando a origem do universo, né, no livro. Bem interessante. Ítalo, é uma metodologia interessante, né? Trabalhar a leitura através da dramatização. Eu trabalhava no Estado, não foi nem no IF, que o IF a literatura a gente trabalha, às vezes eu trabalho também de forma dramatizada, mas porque quando eu trabalhava no Estado, a gente dava muita ênfase à literatura e tinha uns projetos nesse sentido. Também trabalhei muito de forma dramatizada, com a dramatização, e os alunos se interessam muito. Como Pode você ser vê, uma né? metodologia, né, para a gente adotar nas oficinas também. Eu não sei se você concluiu o seu raciocínio, que eu acabei interrompendo. Não, eu concluí, sim. Concluiu? Tá. Então, essa execução das oficinas ficaria de 1º a 31 de outubro. De repente, podemos fazer de 15 em 15 dias também, né? A gente pode fazer essa alteração e colocar, como são 4 meses, 2 encontros. Mas, assim, ficaria 4 encontros por mês, né? Vocês achariam muito? 4 encontros. Eu acho que a gente vai vendo com o desenrolar, né? Pode haver adaptações também. E E como são 4 meses, a execução, se for toda semana, ficaria em média de 4 encontros, né? Por mês, que ficaria um total de 16 encontros. Eu acho que é suficiente, né? E não é demais. Eu não também não estou achando muito, não. Porém, se nós formos fazer de 15 em 15 dias, ficaria de 8 encontros, né? E para ser de 15 em 15, aí teriam que ser maiores, não é isso? Teria que ter um tempo maior. Porque a Ana Júlia caiu, ela deu uma queda. Foi mesmo. Deixa eu ver aqui se ela vai voltar. Ela disse que está tentando reconectar. Pronto, pois é. Aí eu estava justamente pensando que poderíamos fazer ou 16 encontros ou 8 encontros, né? Nesses momentos das oficinas. Aí, por exemplo, por esses encontros, a gente já ia dividindo que em cada encontro a gente iria fazer, né? Por exemplo, na literatura, quais são os períodos literários que tem? Tem arcadismo, né? Barroco.
A gente tem barroco, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, aí é que chega ao modernismo. São mais ou menos uns 6, né? 6, no caso. Deixa eu contar, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, realismo, naturalismo é um bloco só, né, simbolismo, e são em torno de 6. Aí dentro do modernismo a gente tem as divisões, que talvez fosse melhor trabalhar com as obras modernas, né, do modernismo nas suas fases, eu não sei. A gente poderia deixar uma quantidade maior de encontros, né? Aí, por exemplo, em um encontro a gente trabalharia, em 1 ou 2 encontros trabalharia o barroco, em 1 ou 2 o arcadismo, sabe? Aí o romantismo também, aí pegava uma obra do romantismo para explorar, né? A física ali também seria discutida a literatura, né? Porque no barroco é mais poesia, né? No arcadismo também. Sim, No porque tem romantismo poesia, tem poema, né? tem a poesia e tem a prosa, né? No caso, o romance ele só vai aparecer mesmo no romantismo, lá naquelas obras de José de Alencar, e é uma coisa muito açucarada que às vezes os alunos não gostam muito dessa literatura, muito clássica, né? Pois é, aí a ideia é justamente quebrar esse estigma, né? Porque, por exemplo, tem alunos que gostam mais de literatura do que de física, ou vice-versa. Mas, no geral, são 2 áreas que eles não gostam, né? Não. E a ideia do projeto é tentar desmistificar isso também, né? E aí a gente vê essas metodologias. Trabalhando de uma maneira diferente, né? Isso. Como faz até aquele projeto Nestlé de literatura, tinha umas metodologias muito boas para trabalhar a literatura, que o aluno se engaja muito. E relacionada com a física, né? Porque aí tem que ver as obras. Bom, tem Alice no País de Quanto também, que tem muita física. Esse da Hora da Estrela eu sei que tem. E com certeza, se a gente pegar poemas, aí poesias, Eu vou dar uma olhada. pesquisada, né? Na internet. Vou dar uma analisada nisso aí. Né? Os meninos também podem. Só tem Renata aí, né? Esqueceu o nome? Só tá Renato. A Ana Júlia caiu, diz que a gente está tentando reconectar. Os meninos também podem ver, né? Isso. A gente vai determinar algumas funções, né? Delegar já hoje, depois que terminar, lá no finalzinho da reunião. Pronto, a Ana Júlia já voltou, conseguiu reconectar. Você não perdeu... Foi mal, pessoal, é porque não estava conseguindo conectar no notebook de jeito nenhum. É o quê, professor? Você não perdeu muita coisa, não, sabe? Porque a gente estava mais falando já de obras, que a gente estava vendo essa questão da execução das oficinas, porque se for toda semana, em 4 meses seriam 16 encontros. E se fosse de 15 em 15 dias, seriam 8 encontros. Eu acho que, de repente, por semana, talvez, inicialmente, fique melhor, né? Não sei. Porque também, eu pelo menos, Ítalo, não sei, a situação da gente de língua portuguesa ainda é muito incerta, porque nós estamos só com 3 professores. Estamos esperando, né, Felipe vai tirar a licença agora e vamos esperar o substituto também, mas nós continuamos com 3 professores e a Alisson pediu também remanejamento, ele chama, não é remanejamento não, porque ele vai para Natal também, só que vem, o dele vem, o substituto, mas vamos continuar com os 3 professores, e isso fica muito pesado em alguns semestres para mim, sabe? Aí eu tenho que ver a minha disponibilidade também, porque às vezes eu ocupo meu espaço todinho só com as aulas. Só com aula, né? Agora não, porque Rodrigo está nos ajudando. Rodrigo é lá de Jucurutu, ele está com as aulas. Mas quando lá tiver cheio e Rodrigo não pegar mais essas aulas, aí para a gente fica um pouco pesado.
Mas Agora, no momento, dependendo de eu como a gente posso. organizar, né, essas oficinas também, É, planejar pra, elas. aí a gente vê, né? Essa questão, eu tenho a intenção de participar. Agora, vamos ver, porque as aulas estão em primeiro lugar nesse caso, né? A gente Sim, tem que dar claro. conta tem que dar conta das aulas. Porque assim, nós vamos estar nessa fase de execução, né? Mas os bolsistas aí, no caso, Renata e Ana Júlia, eles vão ser fundamentais também nesse momento de execução, né? Que alguns momentos eles vão realizar as atividades com os estudantes, sob nossa assessoria, tá entendendo? Se for É, necessário, a gente pode até incluir um ou outro, ou mais dois porque alunos aqui no projeto. talvez fique pesado só para Renato e Ana Júlia, né? Conduzirem nesse Isso, caso. porque inicialmente estava só ele, né? Aí eu já fui pensando nisso, que talvez fosse acumular. E eu sei que Renato ele é bastante criativo, para se pensar nessas execuções das oficinas. Ele estava até falando já em livros aí que estava lembrando aí o nome, né? Mas só um livro, de repente, se a gente escolhesse para explorar, já dava para fazer esses 16 encontros. Por exemplo, esse Alice no País de Quanto aí, nossa, é fantástico esse livro. Porque aí Mas, dividia por tópicos, né? mas assim, eu pelo menos eu penso que de repente a gente tentar pegar diferentes autores, mesmo que seja de repente um capítulo, né, ou alguns parágrafos que remetam àquela discussão daquele assunto, ou um poema, uma poesia de outros autores, para a gente não se deter só a um. Mas, se nós quiséssemos direcionar dessa forma, também dá para explorar só um livro mesmo de um autor para se discutir, né? Esse livro da Estrela também, é fantástico. Eu acredito que, Ítalo, se a gente não quiser só um, talvez uns 3 ou 4, pronto. E cada um trabalhava um ponto da física relacionável. Eu acho que a Hora da Estrela é interessante. Que é um livro. Certeza. Também acho. Eu acho a Hora da Estrela livro de realce, né? Eu acho esse Alice do País de Quanta interessante também. Aí a gente podia pensar em também um livro, um poema do arcadismo, aí outro sobre o barroco, sabe? Até para se lembrar desses períodos. Sei. Eu pensei, sabe? Mas aí... Tentar ver nesses escritos, né, do barroco, do arcadismo, se nós podemos relacionar com a física, né? De início, por exemplo, a gente já ficaria com tarefa o quê? Ver os escritores, né, de cada um desses períodos, fazer uma relação, né, desses escritores de cada um desses períodos, né, literários. Porque, porque, de repente, esses períodos literários, né, eles estão correlacionados também com os períodos da física, né, isso em termos de física clássica e física contemporânea, por exemplo. Aí a gente já ia tentando encaixar, né? Isso. Então, a gente ficaria como tarefa, eu acho, de inicial, aí isso ficaria também para os bolsistas, né? Eu acho que, independente do período, né, se tivermos um texto que se relacione, que dê para trabalhar física, eu acho que já é interessante, mesmo que não seja do barroco, do arcadismo, né? Aí o que a gente puder situar dentro dos períodos literários, porque hoje, Ítalo, o estudo da literatura nem dá muita ênfase mais a esses períodos, dá ênfase ao estudo dos próprios textos. Sim. Então, a gente pode selecionar os textos independente do período. E o que a gente pode fazer, depois que selecionar os textos, é inseri-los, não é? Enquadrá-los dentro do período, se for possível, né? Porque eu acho que muitos deles, eles são mais modernos. É verdade. Porque tem os diferentes Alice gêneros, no país, né? Esse de Alice no País do Quanto, né? Eu não conheço, eu nunca li, mas eu sei que ele é bem moderno, até porque ele faz intertextos com... né? Tem até o filme foi baseado no livro.
Ele faz um intertexto com Alice no País das Maravilhas, que já é um romance moderno, né? Assim, com certeza nós vamos ter aí muitas metodologias para se trabalhar, né? Porque tem poesia, né? Tem a poesia, tem o poema, né? Também. Então, são diferentes gêneros que existem, né? Aí tem o próprio livro escrito, né? Dos autores, que a gente pode pegar passagens. Renata até mandou aí um PDF, acho que foi do livro de Alice. Na Amazon, né? Depois eu vou. Aí isso, tem a prosa, tem teatro também, né? Então, assim, próprios filmes que já foram baseados de livros, para a gente pensar. E trabalhar de diversas formas, né? Isso, diversas Nas formas, diversas linguagens. diversas metodologias diferentes, né? Para sair daquele senso comum de sala de aula. Aí, por exemplo, a gente tinha que pensar também hoje o que a gente vai fazer para tentar trazer na próxima semana, né? O que cada um poderia fazer. Eu pensei nessa ideia, né, dos escritores de cada período, que aí quem quisesse já trazer também já uma indicação de material, né? E aí a gente aí também pensando em metodologias para se trabalhar com esse material. A gente organizando, eu penso assim, que ficaria mais didático, sabe, Maria José? Sim. A gente organizar essas oficinas que são por encontros, né? Mesmo não se trabalhando muito nessa lógica dos períodos literários, mas a gente delimitando, por exemplo, vamos supor que a gente determine que vamos ficar com 16 encontros mesmo. Aí, desses 16 encontros, a gente fazia essa distribuição para ficar assim mais fácil, digamos, o planejamento, né? Por esses períodos. Aí, por exemplo, 2 encontros nós deixaríamos para o barroco, 2 para o arcadismo, aí, sei lá, 3 ou 4 para o romantismo, 4 para o modernismo, aí o resto a gente deixaria para a parte contemporânea, sabe? Isso. E aí, já tendo com essa distribuição, né, de cada um desses períodos, o que seria discutido, né, em termos de literatura através da física. Aí depois a gente ia planejando encontro por encontro, né, por exemplo, primeiro encontro, se fosse, por exemplo, o barroco, aí a gente definiria o autor, ou o texto, né, ou o gênero que a gente iria trabalhar em cima. Desculpe, Ítalo. Por exemplo, Sim. aí a gente poderia, já, quando se pensar no barroco, trabalhar uma obra de Gregório de Matos, por exemplo, né, que faz parte. E aí, né, já se selecionaria para esse encontro alguma obra de Gregório que desse, né, que desse abertura para se trabalhar os conceitos físicos. Isso mesmo. Aí as metodologias que a gente fosse desenvolver na oficina, a gente ia conversando, né, a cada encontro, né, definindo isso. Por isso que eu deixei esse tempo longo de planejamento, né, de quase 4 meses, para a gente planejar tudo bem direitinho, né, cada encontro, que vai ser feito em cada encontro. Eu acho que, nesse caso, Ítalo, a gente tem que selecionar primeiro os textos, né? Isso. Pronto, tudo bem, os períodos, né, que você diz, mas é porque na minha cabeça eu já tenho, todos os períodos eu já tenho, né? Aí eu já sei, eu já vou para o autor. A gente pode trabalhar o total, que é um autor que representa o período, né? Pronto, aquele autor que mais se destaca, por exemplo, no barroco. Né? Aí a gente procuraria um material desse autor. Pois nesse caso aí eu estou pensando assim também. Por isso que, assim, como eu sou físico, né, você já tem todos eles em mente, com certeza, porque... Eu não tenho a física, né?
Porque eu estudei física pouco. Eu gostava muito de física, mas estudei muito pouco no ensino médio. Eu estudei 2 anos, eu acho. Eu fiz curso técnico. E faz tempo, né? Nesse período para cá, do ensino médio para cá, já fiz tanta coisa que a física se apagou. Deixa eu ver aqui no Google, por exemplo. É períodos literários, né, que chamam? Deve aparecer aqui, ó, representando. Tem aqui, ó, romantismo e o período, né, de cada um. Eu vi aqui. Aí você tem romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, tendências contemporâneas. Por que eles colocam aqui o romantismo? Porque é onde exatamente começa o que a gente chama de literatura propriamente nacional. Foi no romantismo. Então, por isso que muitos autores trazem a partir daí. Mas aí tem arcadismo. Eu botei aqui, apareceu quinhentismo, né? Na verdade, o período, quando o Brasil foi descoberto, aí foram o quê? As produções literárias, aquelas cartas de Pero Vaz de Caminha, as cartas de José de Anchieta, então elas foram arroladas. Que é da literatura brasileira. Elas foram consideradas a literatura, o quinhentismo, literatura de informação. Foi o que, quando deu início aos períodos, né? Faz parte da divisão da literatura aí. Mas eu acho que não é o mais importante, Ítalo. Como especialista da área de literatura, como representante da literatura, o mais importante para a gente não é nem relacionar essas épocas, essas divisões, é relacionar com a obra mesmo. Quando a gente está relacionando com a obra, está relacionando com a literatura. Porque é a prática, né? A prática da língua. Sim. Esse bloco aí, realismo, naturalismo, parnasianismo, é considerado o bloco realista. Aqui tem 10 contos brasileiros. Você tem que conhecer. Certo. Uma semana de tarefas para eles. O que a gente podia passar? Estava aqui pensando. Eu posso dar uma sugestão? Claro. Eu acho que era exatamente Sempre procurarem obras, já que os meninos são da física, né? Obras que, na opinião deles, se relacionam, independente de período, né? Se relaciona com a física e a literatura. Isso aí seria um trabalho a grosso modo, né? E depois a gente selecionaria, separaria. Eu trazer você então, trazer outro, Renato. Eu também trazia outros, né? Porque fica como para todo mundo, né? Seria comum, cada um no que pudesse, né? Trazer uma obra que visse que dava para trabalhar os dois assuntos, né? Então, dá certo para vocês fazerem isso. Inclusive, agora acho que, se vocês quiserem falar, Ana, Júlia e Renato, né? Alguma ideia que vocês também já tiveram, depois que receberam a proposta, né, de participar do projeto? Para mim dá certo, sim. Já é semana que vem, né, que a gente tem que trazer essas obras, então não tem tempo. Para mim tá tudo ok. Professor, eu tive dúvida quando o senhor falou, quando o senhor disse os 2 bolsistas, Ana Júlia e Renato. Voluntário. É voluntário, né? Porque o bolsista tem o remunerado e o voluntário, né? Entendi. Entendeu, né? Aí vocês são voluntários. Ana Júlia já tem bolsa, Ana Júlia? Vocês têm bolsa, né? Eu e Renato. Pronto. Aí, por exemplo, se tivesse bolsa, né? Vocês nem iam poder receber, porque como vocês já têm bolsa, aí não pode acumular, não, sabe? Eu tô sabendo disso aí, por isso que eu perguntei.
Mas aí vocês são voluntários, são bolsistas voluntários. Nós também, eu e Maria José, estamos na mesma posição, né? Que nós não recebemos nenhuma remuneração para desenvolver o projeto, mas conta com a carga horária da gente. Mas vejam bem, para os meninos de física, E vocês isso vão é receber um muito... certificado, isso vai ser importantíssimo, É, porque vocês vão receber um certificado de participação no projeto, e isso enriquece muito o currículo, e vocês vão também contar como horas para a licenciatura, entendeu? E vocês não têm que comprimir uma quantidade de horas complementares, né? E aí Isso. esse tempo aqui vai contar. No final, por exemplo, do projeto, eu vou emitir uma declaração, um certificado, né? Ou eu ou o Jorge, de participação, né, no projeto, e lá vai contar o total de horas, entendeu? Que vocês participaram. Por exemplo, cada semana conta 4 horas. Para todos nós. Para mim, no caso da professora Maria José, pode até contar um pouco mais. É porque eu só coloquei lá, aqui no projeto, só coloquei 4 horas, sabe? mas o meu já... Não, mas o meu já está sobrando, eu já tive que tirar das horas, aquelas horas de planejamento, porque eu tenho Sim, umas bancas lá na UFRN, que conta também, né, é. tem umas publicações também, aí já está, e tem muita aula, aí está sobrando já. A aula você tá tendo muita mesmo. Pronto, eu queria... A Ana Júlia estava falando, quer falar mais alguma coisa, Ana Júlia? Não, não, só fiquei assim, essa questão que o senhor falou sobre, no final, né, que pode ser feito um artigo ou um livro. Eu queria saber, assim, nessa questão, no caso, seriam você e a professora que iria produzir esse livro, Não, seriam todos nós, né? todos nós, né? Todos nós. Inclusive, vocês entrariam também como autores. Tanto do artigo, quanto do livro, de qualquer outro trabalho, entendeu? Muito bom, bacana. Ok, Ana Júlia, vocês, né? Vocês vão, né, produzir, já vão ter que produzir artigos, né? Vocês são estudantes e trabalham também na iniciação científica, então é muito bom quando vocês produzem um artigo. Quando vão fazer um mestrado e um doutorado, isso aí já conta muito, né? Já Conta é demais. muito relevante. Tem falar em concurso também, né? Na parte de prova de títulos, participação em Isso. projeto de pesquisa. Conta muito isso. Pode ter certeza que vocês estão enriquecendo muito o currículo de vocês, participando, né, de projetos. Renato, vai falar alguma coisa? Já pensou em alguma forma de metodologia ou de se trabalhar essas oficinas, assim, se você teve alguma já ideia? Então, a ideia, basicamente, também hoje é a gente também já ir pensando, né, como realizar essas oficinas, como trabalhar esse material que a gente vai selecionar, né, desses escritores. A gente já tem essa tarefa, né, para a próxima semana de ver material didático, né, desses diferentes gêneros, para se pensar em discutir nas oficinas. Aí, na próxima semana, a gente já também pensa já em definir se faremos 16 encontros ou 8 encontros. No caso, se a gente fizer 16 encontros, eu acredito que o encontro de 1 hora, né, ou 1 hora e meia, dê para se discutir. Porque a gente vai ver como essas oficinas, o tempo vai passar rápido, porque como a gente vai trabalhar leitura, né, e discussão acerca daquele poema, dependendo da metodologia que a gente usar de interação, vai fluir rapidinho. Também acredito nisso.
Então, né, finalizaria as oficinas dia 31 de outubro, e dia 1º de novembro, até dia 17 de dezembro, mais ou menos, nós faríamos a autoavaliação da equipe do projeto, né? E a avaliação do projeto pelo público-alvo, porque a gente tem que pensar nesses instrumentos de avaliação também. Se nós faríamos, vamos supor, no primeiro encontro, né, das oficinas, a gente passaria um questionário, e aí a gente teria que pensar que tipo de questionário poderia ser esse para aplicar, e ter um objetivo também de aplicação a esse questionário, e ao final das oficinas a gente aplicaria um questionário, novamente, para avaliar a satisfação, né, ou não, desse público em relação às oficinas. A gente também vai fazer uma autoavaliação quanto à equipe de execução também. E do dia 3 de janeiro até dia 1º de março, que seria a finalização, né? Seria esse momento de divulgação dos nossos resultados dessas oficinas. Por exemplo, se for no presencial, a gente vai estar fotografando, né? Para registrar esses encontros. Pensando já, de repente, em uma divulgação, né? Através de artigo ou livro, enfim. E a própria divulgação dos resultados, né, da satisfatoriedade ou não desse público em relação a essas oficinas. Com certeza eles vão gostar, né? Aqui também tem prestação de contas, mas não vai ter o que prestar porque não tem dinheiro para a gente executar o projeto, né? Podemos conseguir algum material, se necessário, no almoxarifado do IF. Dinheiro é o mais difícil de trabalhar com ele, porque dá muito trabalho para... Dá muito trabalho, né, para a gente prestar contas depois. Com certeza. Então, a gente fica com essa atividade, né, professora Maria José, para a próxima semana, todos nós, que é pesquisarmos, né, material para essas oficinas. Não foi mais ou menos essa a sugestão que você deu? Trazer pelo menos um título, né, que seja um texto ou uma obra mesmo, e dê margem para se trabalhar com a física, né? Isso. Da literatura, uma obra da literatura que seja aqui, que pode ser um poema, pode ser até né, uma peça de teatro, pode ser, né? Isso. Pode ser uma música também, Ítalo, né? Pode, claro. São vários gêneros, né, que existem literários. No caso, são vários gêneros que pertencem ao mundo literário, né? Dava para a senhora trazer na próxima semana uma relação para a gente desses gêneros também, de todos eles? Se existe Dá, também, né? Dá. E a carta, por exemplo, ela se enquadra também como um gênero literário? A carta, ela tem a carta pessoal e tem a carta literária. Tem alguns escritores que escrevem cartas literárias, que são só... Por exemplo, Drummond tem algumas cartas literárias, mas, no geral, a carta ela é um documento, né, considerado algo pessoal, mas existe a literária também. Certo. Se de repente tiver uma carta literária, né, e se inserir também. A internet geralmente ajuda muito, né, nessas pesquisas agora. A gente tem que ter cuidado na fonte, né? Temos que ter cuidado. Então, ficou claro para você, Renata e Ana Júlia, o que tem que fazer para a próxima semana? Trazer pelo menos um título, né, Maria José? Mas se der para trazer mais de uma obra literária. Ficou, para mim ficou claro, ficou ótimo isso aí. Show. Pronto.
E aí, quando a gente for, à medida for desenrolando, né, a gente vai traçando melhor cada ponto. Aí a gente fica para a próxima semana também para discutir se faremos esses 16 encontros, né, que podem ser presenciais ou remotos. Depende do momento, né? Vai depender Vai depender do momento. E aí, a partir dessas obras que a gente vai trazer na próxima semana e delimitando como é que a gente faria essa distribuição, né? E cada metodologia para se trabalhar em cada encontro. E aí, quando a gente estiver realmente nessa fase de definição de cada encontro, como vai ser trabalhado, né? E aí vocês também já podem ir pensando nisso. A gente vai discutindo detalhe por detalhe, né? De cada encontro, para ficar uma coisa assim bem planejada, né? Tem um livro muito bom que tem aquela personagem Branca Dias, eu estou tentando lembrar dele. Eu acho que não sei se é o Santo Inquérito. É o Santo Inquérito, Tem. Acho que também. Se não me engano, que é de Coisinha Dias, de... Aí ela é queimada. Não branco. É um branco. Tem Branca Dias, né? Eu não sei se esse livro também dá para trabalhar alguma coisa. Tem, por exemplo, tem vários autores, assim, eu pensando agora, né? Conhecidos pelo meu conhecimento, assim, mesmo comum. Tem Carlos Drummond, tem... como é o nome daquele autor? Machado de Assis, né? Tem muitas obras dele interessantes. Que é um clássico, né? Machado de Assis, muito bom, porque é um clássico. E ele tem contos que dá para a gente trabalhar. Né? Além dele, aí nós temos a Clarice, né? Lispector, com você disse, com A Hora da Estrela. Aí temos obras também, né, dela? Temos sim, ela tem muitas obras. Aí nós temos no modernismo também muitos poetas que podem ser trabalhados. Poetas né, escritores cronistas, romancistas. Eu vou dar para cada um de vocês, viu, pessoal, um exemplar autografado do glossário, viu? O físico. Que bom. Já está reservado, já. Quando tiver no presencial, ou antes, se acontecer da gente se encontrar presencialmente, eu faço essa entrega para vocês. Ou lá do grupo de pesquisa também, o pessoal, eu vou fazer a entrega, que eu recebi 20 exemplares, pelo edital eram 20 exemplares. Eu não tô participando do grupo, Ítalo, porque não tô tendo tempo, não. Tá bom, não, tranquilo, mas eu sei que você está sempre colaborando, né, e agora nesse projeto mais que nunca. Quando eu posso. Uma atividade do grupo, né? Isso. Então, pronto, gente, a gente se encontra na próxima semana. Eu quero, assim, eu penso que esse projeto venha se tornar um momento também de prazer para a gente, né, de descontração, a gente não levar assim como algo rotineiro mesmo, naquela obrigação que a gente vai fazer um pouco com aquela insatisfação. Não, eu quero que seja uma coisa que a gente faça com satisfação, com gosto mesmo e prazer, né? E aí a gente trabalhar de forma lúdica, né, porque assim fica mais interessante. Verdade. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tenho certeza que será um sucesso, né? Porque todos aqui muito bem preparados, né? Os alunos também bastante engajados, então vai dar certo, se Deus quiser. E vamos com calma, né? Se planejando direitinho, que vai dar certo. Então, são 11 horas, eu acho que a gente pode encerrar se... Pode. Tem uma aula daqui a pouco. Tem aula e reunião, né? A gente tem aula. Você tem aula de... Não, hoje à tarde eu não tenho aula, não, mas tem reunião. Eu tenho mais estagiários na minha sala. A minha
do integrado tem os do residência pedagógica, né? Que eu não estou na residência pedagógica. Né? Então, o preceptor aí, todo encontro tem os alunos do residência pedagógica, né? Que eles estão em observação, aí depois eles vão entrar na regência. Os meus também vão começar a assistir, hoje são os alunos de letras lá da UFRN. Certo, Renato, tá bom. Ok, Renato. Depois a gente conversa sobre isso também, do projeto integrador. Então, ficou entendida, né, a tarefa para cada um de nós na próxima semana. E, de repente, tiver alguma ideia, viu algum material interessante que dá para se trabalhar dentro dessa nossa proposta, traz para a gente discutir. Se quiser conversar no WhatsApp, no particular também, pode chamar, que tendo tempo livre ali no momento, ou depois eu vou estar respondendo, tá bom? Então, boa semana para todos vocês. E até quarta-feira. Tchau.